Todos os anos, os livros de história, os desfiles cívicos e os discursos patrióticos repetem com orgulho quase automático o mesmo capítulo oficial sobre a participação brasileira no maior conflito armado da humanidade. A narrativa tradicional fala sobre os 25 mil jovens pracinhas da Força Expedicionária brasileira que atravessaram o Oceano Atlântico para combater o nazifascismo nos campos congelados e devastados da Itália. Homens que enfrentaram o fogo inimigo nas trincheiras europeias, venceram batalhas consideradas impossíveis pelos estrategistas militares e retornaram ao Brasil cobertos de medalhas, glória e reconhecimento público. Entretanto, por trás dessa memória heróica cuidadosamente preservada pelo Estado, existia uma segunda guerra travada em absoluto silêncio. Uma campanha paralela extremamente letal que jamais ocupou espaço nos livros escolares e que permaneceu enterrada durante décadas nos arquivos esquecidos da história nacional. Enquanto os canhões explodiam na Europa e os jornais estampavam imagens de soldados marchando em cidades destruídas, o governo brasileiro conduzia outra batalha brutal e clandestina no coração da floresta amazônica. Um conflito invisível onde os mortos não eram fotografados, os desaparecidos não recebiam homenagens oficiais e os inimigos não utilizavam uniformes nazistas ou bandeiras estrangeiras. Naquele cenário sufocante de lama, febre e isolamento absoluto, o maior inimigo do homem era a própria selva. Para que as potências aliadas pudessem derrotar o eixo e manter funcionando a gigantesca engrenagem industrial da guerra moderna, não bastavam apenas soldados armados nas linhas de frente ou aviões cruzando os céus da Europa. A vitória dependia desesperadamente de logística, abastecimento e produção em massa de equipamentos militares. Cada tanque que avançava sobre o território alemão, cada jipe utilizado pelos aliados, cada caminhão que carregava munição ou combustível, exigia toneladas de borracha natural para continuar operando. Os pneus dos veículos militares, as mangueiras dos motores, os sistemas de vedação e o isolamento elétrico das máquinas de guerra dependiam daquele recurso estratégico conhecido como ouro branco. E para atender a essa demanda gigantesca em tempo recorde, o governo brasileiro reuniu secretamente um contingente humano ainda maior do que a própria FB enviada à Itália. Foram mobilizados aproximadamente 55 mil trabalhadores, em sua maioria retirantes pobres do Nordeste assolado pela fome e pela seca, homens desesperados que aceitaram abandonar tudo acreditando nas promessas oficiais de salários garantidos, assistência médica, moradia digna e reconhecimento patriótico. Embalados por discursos nacionalistas e propagandas otimistas, esses brasileiros partiram acreditando que serviriam ao país como heróis de guerra. Mas ao desembarcarem na Amazônia descobriram que haviam sido empurrados para um sistema de exploração brutal, sem direitos, sem retorno garantido e praticamente sem chance de sobrevivência. Esta não é uma história sobre medalhas ou vitórias militares. É o relato sombrio do maior abandono humano patrocinado pelo Estado brasileiro durante o século XX. Uma tragédia conhecida pelos sobreviventes como o verdadeiro holocausto dos soldados da borracha, a engrenagem da geopolítica. Para compreender a dimensão dessa tragédia humana e política, é necessário retornar ao turbulento ano de 1942, quando a Segunda Guerra Mundial atingia um dos momentos mais críticos e desesperadores de toda a sua existência. O planeta parecia mergulhar em colapso sob a expansão militar das forças do eixo, enquanto as grandes potências lutavam para manter funcionando suas economias de guerra em uma ofensiva estratégica devastadora no Pacífico. O Império Japonês conquistou rapidamente regiões fundamentais do Sudeste Asiático, incluindo a Malásia e as colônias holandesas, responsáveis pela produção da maior parte da borracha natural consumida no planeta. Em poucas semanas, mais de 97% do fornecimento mundial dessa matéria-prima desapareceu das mãos dos aliados, provocando um pânico silencioso nos gabinetes militares de Washington e Londres. Sem borracha, não existiriam pneus para caminhões militares, peças de vedação para aeronaves, isolamento elétrico para equipamentos bélicos, nem condições industriais mínimas para sustentar uma guerra moderna em escala global. O colapso logístico parecia inevitável. Diante dessa crise monumental, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt voltou seus olhos para a América do Sul e enxergou no território brasileiro a única alternativa viável para substituir a produção perdida no Oriente. Nos bastidores da política internacional, longe do conhecimento da população brasileira, Getúlio Vargas assinou os chamados Acordos de Washington, tratados bilionários que garantiam investimentos americanos na industrialização do Brasil. Em troca da exploração acelerada dos recursos amazônicos, os Estados Unidos prometeram financiar obras estratégicas, modernizar estruturas nacionais e ajudar na construção da Companhia Siderúrgica Nacional, enquanto o governo brasileiro assumia o compromisso de fornecer toneladas de látex para sustentar o esforço militar aliado. O problema era simples e brutal.
As árvores produziam borracha, mas alguém precisava se embrenhar na floresta para extraí-la manualmente. Os antigos seringais estavam abandonados desde o fim do primeiro ciclo econômico da borracha, e a Amazônia carecia de mão de obra suficiente para atender à nova demanda internacional. Vargas então encontrou a solução mais conveniente possível na própria miséria social nordestina. Enquanto milhões de brasileiros sofriam com a seca devastadora, sem alimento e sem perspectiva de sobrevivência, o governo lançou uma gigantesca campanha de recrutamento através do SMTA, prometendo emprego, salário fixo, moradia e patriotismo. Cartazes coloridos espalhados pelas cidades apresentavam a Amazônia como uma terra de oportunidades e heroísmo nacional. Transformando trabalhadores famintos em soldados da borracha, milhares de homens analfabetos colocaram suas digitais em contratos que jamais compreenderam totalmente, acreditando que estavam ingressando em uma missão patriótica temporária, quando na verdade assinavam um passaporte para o isolamento, a exploração e a morte silenciosa dentro da maior floresta tropical do planeta. A viagem sem volta. A desumanização daqueles homens começou muito antes de eles enxergarem a primeira seringueira nas margens dos rios amazônicos. Depois de assinarem os contratos de recrutamento nos sertões nordestinos, os futuros soldados da borracha foram tratados não como cidadãos brasileiros convocados para um esforço de guerra nacional, mas como carga humana descartável transportada para uma região distante onde poucos retornariam vivos. Centenas de jovens eram empurrados para dentro de navios velhos, superlotados e sem condições mínimas de higiene. Embarcações conhecidas popularmente como navios gaiola, onde o espaço destinado originalmente para poucas dezenas de passageiros passou a acomodar centenas de retirantes famintos comprimidos uns contra os outros durante semanas de viagem. O calor sufocante dos porões, misturado ao cheiro de suor, vômito, fezes e combustível queimado, transformava cada travessia em um pesadelo claustrofóbico que consumia lentamente a resistência física e psicológica daqueles homens. Sem ventilação adequada, sem assistência médica e com alimentação extremamente precária, os recrutas começavam a adoecer ainda no trajeto, contaminados por surtos violentos de disenteria, febre tifoide, sarampo e infecções generalizadas que se espalhavam rapidamente entre corpos debilitados pela fome e pelo cansaço extremo. Muitos sequer conseguiram chegar vivos ao destino final. Em vários trechos da viagem fluvial, os tripulantes eram obrigados a retirar cadáveres dos porões e lancá-los diretamente nas águas barrentas dos rios amazônicos, negando àqueles brasileiros até mesmo o direito básico de um enterro digno em solo nacional. Quando os comboios finalmente atracavam nos portos de Manaus ou Belém, toda a fantasia patriótica construída pela propaganda do governo Vargas desmoronava de forma brutal diante da realidade. Os jovens nordestinos que haviam sido convencidos de que fariam parte de uma força estratégica nacional descobriram rapidamente que não existiam quartéis organizados, alojamentos estruturados ou qualquer tipo de suporte militar semelhante ao oferecido aos pracinhas enviados para a Europa. No lugar das fardas impecáveis prometidas nos cartazes do SMTA, recebiam apenas um chapéu de palha barato, uma faca rudimentar de seringueiro e uma simples caneca de Flandres para coletar o látex extraído das árvores. Nenhum treinamento adequado era fornecido. Nenhum oficial do exército estava ali para garantir proteção ou direitos básicos. Quem aguardava aqueles homens nos portos eram os representantes armados dos grandes seringalistas, fazendeiros poderosos que controlavam vastas áreas da floresta como verdadeiros feudos privados, e enxergavam aquela multidão faminta apenas como mão de obra barata e facilmente substituível. A partir daquele momento, os soldados da borracha deixavam oficialmente de existir como cidadãos protegidos pelo Estado e passavam a integrar uma engrenagem clandestina de exploração humana escondida no interior da selva, distribuídos arbitrariamente em pequenas embarcações regionais. Eles eram enviados para os seringais mais remotos e isolados da Amazônia, regiões onde não existiam estradas, comunicação eficiente ou qualquer presença real das leis brasileiras. O isolamento era tão absoluto que muitos jamais voltariam a ver uma cidade, um médico ou sequer notícias do restante do país novamente. A rotina da escravidão, a rotina de um soldado da borracha dentro da floresta amazônica, não possuía qualquer traço de heroísmo romântico ou aventura exótica. Era uma experiência diária de desgaste físico extremo e terror constante, diante de um ambiente completamente hostil à sobrevivência humana. O trabalho começava ainda durante a madrugada, muitas vezes por volta das 3 horas da manhã, quando os trabalhadores precisavam sair sozinhos pelas trilhas escuras da mata carregando lamparinas, improvisadas para iniciar as incisões nas seringueiras antes que o calor do amanhecer comprometesse a qualidade do látex.
Durante horas eles caminhavam quilômetros em silêncio absoluto por terrenos enlameados, escorregadios e tomados pela vegetação fechada, sabendo que qualquer descuido poderia significar uma morte lenta e dolorosa. Cobras venenosas escondidas sob folhas úmidas, escorpiões, aranhas e onças pintadas transformavam cada deslocamento em uma roleta russa permanente. Contudo, o maior assassino daquela floresta não rugia nem aparecia aos olhos humanos. Ele voava invisível na forma de milhões de mosquitos transmissores da malária e da febre amarela. Sem hospitais, médicos ou medicamentos básicos como o quinino, milhares de trabalhadores adoeciam rapidamente após poucas semanas de serviço. As febres violentas provocavam delírios, convulsões e desidratação severa, enquanto homens completamente debilitados agonizavam sozinhos em redes improvisadas, dentro de barracos de palha sem qualquer tipo de assistência humanitária. Muitos morriam durante a madrugada e eram enterrados rapidamente pelos próprios companheiros em covas rasas abertas às margens dos rios, sem cruzes, sem nomes e sem qualquer registro oficial. Além da violência imposta pela própria selva, os soldados da borracha precisavam enfrentar uma estrutura econômica, cuidadosamente planejada para mantê-los presos em um ciclo infinito de exploração e endividamento. Esse mecanismo perverso era conhecido como sistema de aviamento, uma engrenagem financeira quase escravagista que transformava o seringal em uma prisão invisível sem grades físicas. Como os trabalhadores eram proibidos de cultivar alimentos ou produzir qualquer recurso próprio que reduzisse sua dependência dos patrões, tudo o que necessitavam para sobreviver precisava ser comprado exclusivamente nos barracões, administrados pelos seringalistas. Arroz, feijão, carne seca, querosene, ferramentas, roupas, remédios e até fósforos eram vendidos a preços absurdamente inflacionados, muito acima do valor real de mercado. O soldado da borracha já iniciava sua jornada carregando dívidas referentes à passagem de navio, aos equipamentos recebidos e à alimentação fornecida durante o transporte. Quanto mais trabalhava, mais percebia que jamais conseguiria quitar o débito acumulado nos livros de contabilidade dos patrões. Era um sistema matematicamente construído para impedir qualquer liberdade econômica. Aqueles que tentavam fugir dos seringais eram perseguidos por jagunços armados contratados pelos donos das terras, homens acostumados à violência brutal no interior da floresta. Quando capturados, os fugitivos sofriam punições exemplares que incluíam espancamentos públicos, torturas e até execuções sumárias para intimidar os demais trabalhadores. Na prática, o governo brasileiro havia financiado com recursos do esforço de guerra aliado um gigantesco sistema de escravidão por dívida escondido dentro da Amazônia, a traição do Estado. Em maio de 1945, o mundo inteiro comemorou o colapso definitivo da Alemanha nazista e o encerramento da guerra no continente europeu. As ruas das grandes cidades brasileiras foram tomadas por festas, desfiles improvisados e celebrações patrióticas, enquanto os jornais anunciavam a vitória dos aliados sobre o fascismo. Poucos meses depois, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira desembarcaram de volta ao país sob aplausos emocionados, cercados por multidões que os recebiam como heróis nacionais. O governo organizou cerimônias militares, homenagens públicas e programas de assistência destinados aos combatentes que haviam lutado na Itália, garantindo pensões vitalícias, suporte médico e reconhecimento oficial pelo restante de suas vidas. Entretanto, nas profundezas isoladas da floresta amazônica, os soldados da borracha descobriram rapidamente que não faziam parte daquela celebração patriótica. Nenhum navio de resgate foi enviado para buscá-los. Nenhuma operação de retorno foi organizada pelo Estado. Nenhuma recompensa prometida durante o recrutamento seria cumprida. Assim que a paz foi decretada e os antigos seringais asiáticos voltaram a abastecer o mercado internacional, o preço da borracha amazônica despencou abruptamente, transformando aqueles milhares de trabalhadores em um problema descartável para o governo brasileiro. O mesmo Estado que os havia convocado em nome da pátria simplesmente interrompeu todas as operações administrativas ligadas ao SMTA e abandonou aqueles homens à própria sorte dentro da selva. Sem dinheiro, sem transporte e sem qualquer apoio institucional, milhares de sobreviventes permaneceram presos no interior amazônico por anos após o término oficial da guerra. Muitos sequer possuíam recursos para comprar uma passagem de barco até os grandes centros urbanos, enquanto outros já estavam debilitados demais pelas doenças para enfrentar a longa viagem de retorno ao Nordeste. Dos 55 mil trabalhadores recrutados oficialmente pelo governo, estima-se que mais de 30 mil tenham morrido na floresta vítimas da malária, da febre amarela, da fome, da violência e do abandono completo. O número de mortos ultrapassou com folga todas as baixas brasileiras registradas nos campos de batalha europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Os sobreviventes transformaram-se em fantasmas invisíveis dentro da própria pátria. Muitos carregavam sequelas físicas irreversíveis,
cegueira parcial provocada pela malária, mutilações causadas por acidentes de trabalho ou doenças tropicais crônicas que destruíram lentamente seus corpos, consumidos pela vergonha da miséria e incapazes de retornar para casa com dignidade. Inúmeros homens simplesmente desapareceram dentro da Amazônia, fazendo com que mães, pais e irmãos passassem décadas acreditando que seus filhos haviam morrido em combate no exterior. O país que celebrava seus heróis europeus havia condenado silenciosamente milhares de trabalhadores nordestinos ao esquecimento absoluto. A batalha pelo reconhecimento. As décadas passaram rapidamente, o Brasil industrializou parte de sua economia, construiu Brasília, atravessou golpes políticos, viveu uma ditadura militar e iniciou processos de redemocratização. Mas a tragédia dos soldados da borracha permaneceu enterrada sob um silêncio quase absoluto. Durante mais de 40 anos, o Estado brasileiro evitou reconhecer oficialmente a dimensão daquela mobilização humana e o nível de exploração ao qual aqueles trabalhadores haviam sido submetidos. Admitir a existência daquela operação significava abrir espaço para reivindicações de indenização, pensões e responsabilização histórica por parte do governo. Assim, milhares de sobreviventes envelheceram na pobreza extrema, sem qualquer assistência adequada, carregando doenças tropicais, sequelas físicas permanentes e traumas psicológicos profundos, enquanto assistiam o país esquecer completamente sua participação na guerra econômica travada dentro da Amazônia. Apenas em 1988, durante a elaboração da nova Constituição Federal, o tema finalmente voltou ao debate político nacional graças à pressão de movimentos sociais, pesquisadores e associações de ex-seringueiros que exigiam reconhecimento oficial. Mesmo assim, o reconhecimento veio acompanhado de um sentimento profundo de humilhação. A Constituição garantiu aos soldados da borracha sobreviventes apenas uma pensão equivalente a 2 salários mínimos, valor extremamente inferior aos benefícios recebidos pelos veteranos militares da FMB, enquanto os pracinhas tinham acesso a hospitais militares, pensões robustas e homenagens contínuas do Estado. Os trabalhadores amazônicos precisaram lutar até os últimos anos de vida para provar que também haviam servido ao esforço de guerra nacional. Muitos idosos viajaram milhares de quilômetros em ônibus precários até Brasília, enfrentando longas filas e burocracias humilhantes para reivindicar um direito básico que deveria ter sido reconhecido décadas antes. Homens debilitados pela velhice, cegos pelas sequelas da malária e mutilados pelo trabalho pesado, passaram a protestar silenciosamente nos corredores do Congresso Nacional, carregando documentos antigos, fotografias amareladas e cicatrizes físicas, como provas vivas de uma guerra que o país tentou apagar da memória coletiva. A mensagem transmitida pelas instituições brasileiras era brutalmente clara. Para a elite política nacional, o sangue derramado pelo trabalhador pobre da Amazônia jamais possuiria o mesmo valor simbólico do sangue derramado nos campos de batalha europeus. O veredito da história, a verdade histórica que durante décadas permaneceu escondida atrás das narrativas oficiais, é que a borracha arrancada com suor, febre e sangue das árvores amazônicas ajudou diretamente a mover a máquina de guerra responsável pela derrota do nazifascismo. Os pneus dos veículos militares aliados, as peças de isolamento dos aviões e os componentes logísticos fundamentais para as campanhas militares europeias dependiam do trabalho brutalmente explorado daqueles homens esquecidos dentro da floresta. O sofrimento dos soldados da borracha financiou parte da industrialização brasileira, fortaleceu acordos estratégicos com os Estados Unidos e contribuiu silenciosamente para a vitória que redefiniu o equilíbrio político mundial após 1945. Entretanto, enquanto os heróis militares foram eternizados em monumentos públicos, livros escolares e cerimônias patrióticas, os trabalhadores amazônicos permaneceram soterrados pelo anonimato e pela negligência institucional. Seus uniformes não eram compostos por capacetes metálicos ou insígnias brilhantes. Eram roupas rasgadas pela mata, corpos consumidos pela doença e mãos destruídas pelo trabalho incessante de cortar seringueiras em silêncio absoluto. Hoje restam pouquíssimos soldados da borracha vivos em território nacional. A maioria morreu sem receber reconhecimento pleno, carregando até o fim da vida as marcas físicas e emocionais de uma guerra econômica que o próprio país tentou esquecer. O Brasil saiu oficialmente vencedor da Segunda Guerra Mundial, consolidou sua posição diplomática internacional e ajudou a combater a expansão do totalitarismo no século XX. Mas nas profundezas abafadas da floresta amazônica, a nação perdeu algo impossível de recuperar completamente: a sua própria honra diante dos filhos que explorou e abandonou, que o tempo e a indiferença das novas gerações jamais consigam sepultar. Definitivamente aquilo que a selva e o silêncio político tentaram esconder durante décadas, porque aqueles homens também lutaram por esta nação. Eles também sustentaram a guerra contra o fascismo. Eles também foram soldados de verdade. E eles também entregaram suas vidas pelo futuro do Brasil.